Olá, meus amigos, espero que vocês estejam bem. Meu nome é Osmar Castro e esse canal tem como objetivo dar várias informações para o paciente, principalmente aqueles pacientes que usam uma dentadura, uma prótese total, para que ele tenha possibilidade de conhecer melhor como funciona a sua prótese e reconhecer um bom profissional na sua cidade, na sua região. Hoje eu quero falar sobre retenção da prótese e quero falar também sobre os adesivos da prótese total. E olha, é muito bacana, eu estou diretamente aqui no meu estúdio onde eu dou aula para os alunos e eu vou mostrar para vocês, né, como funciona, por que uma prótese para na boca. Então nós temos duas placas de vidro extremamente pesadas, eu peguei uma bem grossa para demonstrar para vocês. Quando você tem duas superfícies da mesma natureza, ou seja, moléculas de vidro, elas são da mesma natureza, elas têm uma força de atração entre elas. Então, quando eu coloco uma placa sobre a outra, olha só, deixa eu deixar ela aqui na minha mão, eu vou tentar tirar, eu sinto uma certa resistência, ó, pequena, mas sinto. E você imagina que esta, por exemplo, essa placa é a prótese que você está usando na boca, uma prótese superior, né? Desculpa, a gengiva, e essa aqui é a sua prótese. E eu tenho que parar uma prótese contra a ação da gravidade. A prótese superior tem que parar, né? E aí o que acontece? Ela cai, né? Por quê? Porque somente essa força de atração das moléculas de mesma natureza, do vidro com vidro ou da gengiva com a prótese não é suficiente. Ela precisa de uma coisa muito importante para fazer sua prótese parar na boca, que é a saliva. A saliva é extremamente importante, porque aí, quando eu colocar a saliva, eu vou fazer uma simulação aqui, ó. Eu vou pincelar um pouquinho de água aqui, ó. E aí, quando eu coloco a saliva, vai entrar um outro componente que não é só a coesão, que é a adesão, né? Que é a força de atração de moléculas diferentes. Então, olha só, eu passei aqui um pouquinho, vou colocar aqui. Então, imagine que a parte superior é a gengiva, a parte inferior é a sua prótese, e agora eu coloquei esse filmezinho, essa pequena camada de água ali. Então, o que vai acontecer? O vidro, né, e essa camada de água, elas são de natureza diferente, elas vão ter uma adesão entre elas. E a camada de água com a outra placa de vidro. E a gente pode fazer essa mesma associação na prótese. A gengiva, a saliva e a prótese. E agora eu vou segurar e vou tentar soltar a minha mão inferior aqui, ó. Ó, vamos ver. Deixa eu colocar lá na minha mão aqui. Vou tentar levantar. Tá tendo uma resistência muito maior. Ela é bem pesada. Ó. Agora, essa resistência, será que eu consigo aumentar? Eu vou pegar agora e vou colocar aqui, ó, nas laterais. Vou vedar o ar ali nas laterais. Aqui. Estou fazendo uma camada aqui nas laterais. Eu já fiz esse experimento em outro vídeo com uma placa mais leve. Uma placa mais leve já, provavelmente, porque essa é extremamente pesada. E agora, além de selar ali, eu selei o ar, né, como se fosse a saliva entre a gengiva e a prótese, eu vou subir. Ó, não caiu. Tá? Ela cai por quê? Porque ó, se ela escorrega ali para o lado, ela sai. Mas se eu tentar levantar, olha só. Então, o que acontece? Agora vamos pegar tudo isso que eu passei para vocês e eu vou falar da prótese. O que quer dizer com isso? Deixa eu pegar aqui uma prótese. Aqui. É a mesma coisa. São os fenômenos físicos da adesão da saliva com a gengiva. Significa que se não for bem moldada a sua prótese, se ela não estiver bem encostada na gengiva, vejam, se eu pegar e abrir um pouquinho o espaço aqui, aqui, é que agora não quer sair, mas se ela estiver longe, ela não vai parar. Se ela estiver bem moldada, encostada na sua gengiva, ela vai parar.
Então significa que para que nós possamos despertar o máximo da pressão da sua prótese, tanto superior quanto inferior, ela precisa ser bem moldada e estar bem encostada na gengiva. Além dela ter bem encostada, ela tem que ter a maior área que o dentista vai planejar para não te causar machucados nos músculos nem cortes. E essa parte onde eu coloco, onde eu selo o ar nesse vão, esse aí vai ser dado por uma borda bem grossinha, que é feita através de uma moldeira individual que o dentista faz. Ou seja, não dá para fazer uma prótese total com uma moldeira de estoque dessas de metal PMG, tamanho pequeno, médio e grande. Precisa ser feita uma moldagem, e é feita uma moldagem da sua boca, e é feita uma moldeira que serve só na sua boca, e essa segunda moldagem é que vai dar esta borda que vai fazer o quê? Vai selar o ar, dando um vácuo e o máximo da pressão e da retenção da sua prótese. Né? Então, pessoal, vejam vocês, é importante vocês conhecerem isso, porque se o dentista fizer uma única moldagem com uma moldeira de estoque e não tiver essa borda, você não vai conseguir ter esse resultado aqui dessa retenção. Olha, essa placa é extremamente pesada. Eu estou mostrando que não é, ela é muito mais leve do que uma prótese. Né? Então, assim, mas quando o dentista molda bem e ele aproxima a gengiva da prótese, nós vamos atuar no máximo da retenção pelos fenômenos físicos de adesão desses materiais que são de natureza diferente, que seria a gengiva. Ela é atraída pela saliva, a saliva pela gengiva, a saliva pela resina da prótese, e tudo vira um vácuo quando você faz essa borda e aquele ar não consegue entrar e você tem o máximo da retenção e da estabilidade. Isso daí é fundamental. Agora, Osmar, existem os adesivos para próteses, né? Esses adesivos, eles têm as suas indicações e é muito importante que o usuário saiba. A primeira coisa, vejam tudo isso que eu falei para vocês. Imagine vocês que vocês têm, o dentista conseguiu fazer uma moldagem tão boa. Ó, não consigo tirar agora. Para tirar a gente tem que torcer aqui e puxar. Mas imagine que aqui é sua gengiva e aqui é sua prótese, o dentista não moldou bem e ela ficou longe da gengiva. Não ficou boa. Tá? E aí, ou uma outra situação, você está usando há 15, 20 anos a mesma prótese, que não se deve usar tanto tempo. Por quê? No começo que o dentista instalou estava assim, mas foi perdendo o osso, ela foi se desadaptando. Então, quando que é contraindicado o uso do adesivo? Quando você tenta compensar uma desadaptação da prótese enchendo esse espaço de adesivo. Se você fizer isso, você vai levar a uma grande perda óssea. Então, o que significa o uso do adesivo? Quando que é indicado? É indicado quando a sua prótese está bem adaptada. Quando ela está assim, ó. Então, quando eu quero uma retenção a mais, né? Por exemplo, alguns pacientes, eles têm o que nós denominamos de hipossalivação. A sua saliva, ela diminui de quantidade. E quando ela diminui de quantidade é por um monte de motivos. Existem algumas síndromes, por exemplo, síndrome de Sjögren, que o paciente tem uma diminuição da lágrima, da saliva. Mas o que é mais comum são pacientes que tomam muitos medicamentos que alteram o fluxo da saliva. Então você tem a boca mais seca. E eu falei para vocês que a prótese total, ela depende desse filmezinho, dessa pequena película de saliva. Imagine vocês com a boca seca. É a mesma coisa, agora eu vou virar ao contrário, né? A boca secou, é a mesma gengiva, é a mesma prótese, não para. Então, nesses casos que o paciente tem essa diminuição por medicamentos, que não tem como, às vezes, você cortar esse medicamento, ele necessita desse medicamento, você pode usar um adesivo que ele vai fazer o quê? Ele vai preencher esta camada de saliva por uma camada fina de adesivo, ou seja, uma pequena quantidade de adesivo.
resumindo, se você tiver que colocar muito adesivo para sua prótese parar, procure seu dentista para que ele possa readaptar a sua prótese ou trocar a sua prótese, para que você possa ter essa retenção, né, devolvida pela natureza. E se você quiser complementar, pequenas quantidades, ou seja, só se deve usar o adesivo quando você necessita de pequenas quantidades, quando sua prótese estiver bem feita. E isso daqui, tanto é verdade que a GSK, que produz o Corega, né, esse aqui é outra Corega, eles modificaram o bico, tá vendo, ó? O bico eles achataram, eles diminuíram. Por quê? Porque a GSK, que é uma indústria que é responsável por produtos da área de saúde, elas pesquisam, né, o que está acontecendo. E muitos pacientes, usuários de prótese total, usavam muita quantidade na prótese para compensar próteses desadaptadas. E isso leva a muita perda óssea. Então, o que foi feito? Foi reduzido, né, o tamanho do bico, tá vendo? Ó? Ele achataram para quê? Não é para gastar mais, é o contrário, é para gastar menos. Para que o paciente, o usuário, saiba que ele necessita de uma pequena quantidade. Né? E essa pequena quantidade ela pode ser colocada em 3 pequenos, né, pontos, né? 1, 2 e 3. Por quê? Porque com a presença da água, existe uma expansão desse adesivo e aí ele começa, né, a se distribuir, né? No começo você fez em 3 pontos, mas depois ele começa, ao apertar ali, ele vai fazendo uma fina camada. E outra situação, eu não tenho a boca seca, mas eu vou amanhã falar na minha formatura, nossa, e eu fico nervoso para falar em público, né? Diferente de mim que adora falar em público, e aí a minha boca vai secar. Então, quando que é indicado esse adesivo? Quando você tem alguma dificuldade, uma diminuição da saliva, ou sempre, aí você vai ter uma segurança maior, ou então você tem uma situação que você precisa de uma retenção extra. Sabe, eu vou falar em público, não estou acostumado, minha boca seca, eu vou estar inseguro. Use o seu adesivo, vá com segurança na sua formatura e fale à vontade. Né? Outra situação, eu pratico natação. Então, da mesma maneira, né, que eu falei para vocês que depende desse vedamento, né, do ar, deixa eu voltar aqui a pôr a adesão, depende dessa saliva e desse vácuo, no momento que entra a água, toda hora a água batendo, você pode quebrar esse vácuo e a prótese soltar. Então eu pratico natação, eu vou lá e coloco um pouquinho de adesivo. Uma outra situação, me incomoda, por exemplo, a entrada de micropartículas, né? Minha prótese ela tem micromovimentos, mas, do meu caso mesmo, minha prótese está boa, mas entra alguma coisinha, você pode bloquear a entrada de partículas de alimento. Então, pessoal, fazendo um resumão aqui, em primeiro lugar, você tem que fazer trocas ou readaptações na sua prótese normalmente cada 5 anos, tá? Depende muito da técnica que o dentista usou, depende muito do quanto ele conseguiu de retenção e de quanto vai ter a perda óssea com o passar dos anos. Mas primeira dica, não use sua prótese 10, 15, 20 anos. Tá? Porque você vai ter uma desadaptação da gengiva, ela começa a se movimentar e aí você começa a usar mais adesivo, ou mesmo que você não use adesivo, esse movimento leva a uma maior perda óssea. Eu sempre falo para meus pacientes, quem usa prótese total necessita dos mesmos controles semestrais do que quem não usa. Então, cada 6 meses você tem que fazer os seus controles. Isso é muito importante no seu dentista para ele ver o momento que ele precisa readaptar essa prótese. Né? Normalmente, eu no consultório tenho conseguido trocar uma prótese dessa, trocar ou só readaptar se os dentes estiverem bons, em torno de 8 anos, tá? Mas de 5 a 6 anos é a média ali, ok? Uma outra dica, se você quiser uma segurança maior, não é pecado nenhum usar um adesivo.
tá? Você tem embalagens maiores, menores. Depende. Eu tenho que usar mais porque eu tenho hipossalivação, pouca saliva, eu vou comprar uma embalagem maior. Eu tenho que usar em algumas situações específicas, quando eu nado, né? Quando eu vou ter um jantar mais importante, quando eu tenho que falar em público, eu estou mais nervoso, eu tenho a embalagem menor. O que não pode é usar o adesivo numa prótese desadaptada, tentando compensar com o adesivo, né, esse espaço que está faltando, porque ela vai colar sim na sua boca, mas ela vai colar com muita quantidade, então ela vai continuar tendo movimentos, porque ela está grudada com adesivo, que é muito potente. Ao mesmo tempo, esses movimentos, embora ela não saia, vai levar a uma força extra sobre os ossos e uma reabsorção maior, ok? Então, espero que vocês sorriem bastante, com segurança, espero que todos estejam bem, com muita saúde. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.